Leitura do livro Crescendo em Oração, um verdadeiro guia para conversar com Deus. Autor Mike Bickle. Capítulo 20. Recebendo o Espírito de Oração. Citação de George Whitefield, abre aspas. Dias e semanas inteiros passei deitado, prostrado no chão em oração silenciosa ou vocal, fecha aspas. Assim como Jesus é um intercessor, o Espírito Santo também o é. Ele intercede para que a vontade de Deus seja feita na terra. Ele ora por nós como também por meio de nós. Às vezes, ele derrama sobre os intercessores um espírito de súplica, que é comumente chamado de espírito de oração. O espírito de oração é uma graça especial concedida pelo Espírito que dá poder à oração no corpo de Cristo e por meio dele. Quando Zacarias profetizou sobre a conversão nacional de Israel nos tempos do fim, ele enfatizou que o Espírito Santo derramaria o espírito de graça e o espírito de súplicas, o mesmo que o espírito de oração. Mas derramarei sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de oração. Eis que eles olharão para a minha pessoa, Jesus, aquele a quem eles mesmos transpassaram. Zacarias 12, versículo 10. A oração e a súplica podem ser usadas indistintamente nessa passagem. O espírito de graça e o espírito de oração são manifestos ao mesmo tempo. Isso se refere à liberação pelo Espírito Santo de uma obra especial de graça que energiza a oração e resulta em incrédulos vindo à salvação de uma maneira poderosa. O espírito de oração, ou o dom da oração ungida, é manifesto por meio de nós em momentos especiais, quando somos tocados com uma medida incomum das atividades do Espírito, que vai além da medida normal de graça, que comumente experimentamos na oração. É uma grande bênção quando um espírito de oração está sobre nós. Os nossos corações são especialmente sensibilizados quando a presença do Espírito está sobre nós para nos ungir e nos energizar em nossas orações. São tempos poderosos de participação com o Espírito Santo em oração. Tenho observado que o poder ou a graça de Deus é geralmente liberado numa medida maior quando o Espírito libera o espírito de oração por nosso intermédio de uma maneira diferente. A graça especial na oração tem me tocado várias vezes ao longo dos anos e anseio por experimentá-la mais frequentemente. Subtítulo: Gemendo no Espírito. O apóstolo Paulo ensinou que o Espírito Santo nos ajuda em nossa vida de oração. Da mesma maneira, o Espírito também nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como deveríamos, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos profundos demais para serem expressos por palavras. Romanos 8, versículo 26. O Espírito nos ajuda a orar além do alcance das nossas capacidades naturais. Em nossa carne, todos somos fracos na oração. Não sabemos orar como convém. Precisamos que o Espírito Santo nos guie às realidades mais profundas de Deus relacionadas à oração. Paulo nos diz que às vezes o Espírito ora por nosso intermédio com suspiros e gemidos profundos demais
para serem articulados com palavras. Ele dá ímpeto a um fardo de oração que está sendo expresso por meio de nós em forma de dores de parto, que libera uma medida maior do poder de Deus. A partir de meus estudos sobre outras pessoas e da minha própria experiência, passei a entender que os gemidos característicos dessa forma de dores de parto não têm nenhuma palavra e frequentemente são acompanhados por um choro suave. Tenho sido tocado pela experiência de gemer no espírito várias vezes ao longo dos anos. Antes que entendesse melhor, eu começava a falar em línguas, quando o Espírito Santo começava a mover-se sobre mim dessa maneira. Mas, para minha surpresa, o fardo do Espírito ia embora, em vez de aumentar. Em outras ocasiões, eu começava a fazer uma oração conhecida, como Efésios 1,17, mas, uma vez mais, o fardo ia embora. Em outras palavras, eu não estava respondendo adequadamente à obra do Espírito em mim. Agora, fico concentrado no Espírito que habita em mim quando ele inspira um gemido em mim. Não é hora de dizer muitas coisas, não é hora de gritar na oração ou de fazer declarações proféticas ou de orar em línguas. Há um momento para isso, mas esse não é o momento. Algumas pessoas supõem que quando o espírito está dócil ou se movendo profundamente em seus corações, elas deveriam se avivar dizendo mais coisas. É melhor irmos na direção oposta, aquietarmos o nosso coração e prestarmos atenção à liderança do Espírito Santo, semelhantemente a quando estamos tendo comunhão com o Espírito. Suspirar e gemer é uma forma de oração de dores de parto que resulta quando o espírito de oração está sobre nós, e ele continuará num fluxo e refluxo se ficarmos concentrados no Espírito Santo. Algumas pessoas supõem que as dores de parto estão sempre relacionadas a chorar em voz alta, como as mulheres normalmente o fazem ao darem à luz. Pelo contrário, as minhas experiências me ensinaram que o fardo do Espírito será mantido por mais tempo e se aprofundará mais se nos entregarmos aos gemidos e a um choro sensível, voltando-nos para dentro, concentrando no Espírito que habita em nós, ao invés de voltarmos-nos para fora e articularmos as nossas orações na nossa própria língua, rápida e audivelmente. Aprendi pela experiência que as dores de parto geralmente são mais silenciosas do que audíveis, porque estamos interagindo profundamente com o Espírito que em nós habita. A oração de dores de parto pode ser muito curta, como 15 minutos, por exemplo, ou pode durar muito mais tempo. Tenho experimentado ocasionalmente gemidos no espírito que duram horas. Não é algo que conseguimos imitar, iniciar ou suscitar pelo nosso próprio zelo. As dores de parto são uma obra soberana do Espírito Santo, assim como são todas as manifestações do Espírito de oração. Subtítulo: A oração capacitada pelo Espírito é um dom. Não podemos fazer com que o espírito de oração venha sobre nós, como também não beneficia ninguém tentar planejar esse tipo de experiência, ensinando um grupo de pessoas a se sentarem num círculo e terem dores de parto no espírito. Ao longo dos anos, tenho visto vários grupos decidindo que se reuniriam para terem dores de parto no espírito, numa tentativa de gerarem um reavivamento. A passagem que normalmente apontam
é aquela em que o profeta Jeremias disse: chamai as mulheres pagas para chorar, trazei as mulheres mais sensíveis e hábeis nessa arte, que elas se apressem e levantem seu lamento sobre nós, para que nossos olhos se derretam em lágrimas e das nossas pálpebras escoem todas as águas da dor. Porque de ti, Sião, se ouviu uma grande voz de lamento. Ai, como estamos arruinados, sentimos-nos por demais humilhados, muito envergonhados, porque tivemos que abandonar a nossa terra e nossas casas estão em ruínas. Jeremias, capítulo 9, versículos 17 a 19. Eles interpretam equivocadamente essa passagem, achando que é uma exortação para reunirem intercessores a fim de terem dores de parto e lamentarem como que numa grande angústia. Fazem mímicas de uma mulher que está gritando com dores de parto enquanto está dando à luz um bebê, literalmente deitando-se no chão, comprimindo o abdômen e gritando: envia o reavivamento, gera-o agora por meio de nós. Alegam que estão tendo dores de parto para um reavivamento e dando à luz. Contudo, o dom da oração ungida e inspirada pelo Espírito Santo não pode ser manipulado por um grupo de pessoas que estão imitando gestos. Simplesmente não funciona dessa forma. Esses versículos de Jeremias 9 não estão falando sobre a unção de intercessão, mas sobre chamar os lamentadores profissionais para lamentarem na cidade, porque o juízo de Deus estava vindo a Jerusalém no futuro bem próximo. Nos tempos bíblicos, as pessoas contratavam pranteadores profissionais para chorarem antes e depois do funeral de um membro da família. Eram pagos para irem às casas e gritarem e chorarem por várias horas. Jeremias estava dizendo que, como o juízo certamente viria sobre Israel, devido a seu pecado, o povo deveria seguir em frente e fazer os arranjos para que os lamentadores profissionais fossem e iniciassem seu lamento e o povo pudesse começar a chorar de antemão. Ele estava sendo sarcástico, não os estava exortando a reunirem os intercessores para lamentarem e gerarem um reavivamento. Subtítulo: o reavivamento e o espírito de oração. Há uma ligação dinâmica entre a liberação do espírito de oração e o reavivamento. Por reavivamento, não quero dizer uma semana de reuniões em que um evangelista prega todas as noites, reuniões de renovação noturnas ou um período de um rápido crescimento de uma igreja. Também não estou me referindo a cultos em que as pessoas estão sendo revigoradas com manifestações caindo ao chão e rindo. Aprecio qualquer toque genuíno do Espírito, mas algo muito maior do que a bênção que tem ocorrido em várias reuniões de renovação durante os últimos 20 anos nos Estados Unidos está no coração de Deus. Quando uso a palavra reavivamento, estou me referindo a uma intervenção histórica do Espírito Santo sem precedentes, com poder durante um prolongado período de tempo e numa grande área. Esse tipo de derramamento do Espírito resulta em multidões sendo salvas, centenas de milhares ou milhões de pessoas, e na igreja sendo reavivada a um estado de amor e obediência radicais a Jesus. No temor do Senhor. Formei o meu conceito de reavivamento a partir de meus estudos dos 2 grandes despertamentos nos Estados Unidos. O poderoso mover de Deus,
que passou a ser chamado de o primeiro grande despertamento, ocorreu no século XVIII, aproximadamente de 1720 a 1760. Durante esse reavivamento, a presença e o poder de Deus eram manifestos na maior parte da costa leste dos Estados Unidos. Os intercessores e avivalistas associados a ele incluem Jonathan Edwards, David Brainerd, John Wesley, conhecido como fundador do movimento metodista, e George Whitefield, que pregava a multidões de 20 ou 30 mil pessoas com grande poder. Edwards e Whitefield são geralmente considerados como os dois dentre esses líderes com maior influência. Ambos enfatizavam a oração como sendo essencial para a geração e a manutenção do grande reavivamento. Outro mover do Espírito Santo, comumente conhecido como o segundo grande despertamento, aconteceu aproximadamente de 1790 a 1840. Esse mover também começou com um tsunami de oração, que foi a sementeira para o surgimento de uma das mais significativas épocas espirituais da Igreja nos Estados Unidos. O segundo grande despertamento é considerado como sendo talvez o mais profundo movimento de santidade da história americana. A manifestação de poder durante esse reavivamento foi tão dramática quanto a do primeiro grande despertamento e foi facilitada por pregadores como Charles Finney, D. L. Moody, Timothy Dwight, Francis Asbury, Black Harry Rosier, Peter Cartwright e outros. Desses, Finney e Asbury são considerados os mais proeminentes. A pregação de Finney foi responsável por um número estimado de 500 mil convertidos, e Asbury foi um famoso pregador metodista itinerante e o fundador do metodismo americano. Os líderes de ambos os grandes reavivamentos tinham um histórico de longas horas em oração e de capacitação de oração pelo Espírito em muitas ocasiões. O resultado foi que a convicção sobrenatural de pecado por meio do Espírito Santo vinha sobre as pessoas por regiões inteiras dos Estados Unidos, levando muitos a um estilo de vida duradouro de integridade de coração, amor e obediência a Deus. Jesus prometeu que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Essa promessa da obra de convicção de pecado por meio do Espírito Santo é cumprida com uma extraordinária escala em reavivamentos genuínos. O verbo convencer fala das ocasiões em que o Espírito Santo se apossa da mente e da consciência de um indivíduo com o poder da verdade. Quando o espírito de convicção de pecado é manifesto de maneira extraordinária em toda uma região, como aconteceu no primeiro e segundo despertamentos, estão centenas de milhares, às vezes milhões de pessoas são despertadas da sua letargia espiritual. O Espírito Santo convence multidões de pessoas que estão ouvindo a palavra, tanto incrédulos como cristãos, em relação a qualquer mundanismo presente na vida deles. Ele imprime a verdade de Deus sobre a mente e consciência deles com uma intensidade que a maioria de nós nunca experimentou. Essa convicção
proveniente de Deus em relação ao pecado era manifesta em grandes regiões, tanto no primeiro como no segundo grande despertamento. E um profundo arrependimento acontecia no coração de muitas pessoas. Às vezes, a maioria das pessoas de uma cidade se voltava para o Senhor, pois a pregação pública da palavra tinha um grande efeito, transpassando o coração das multidões como uma poderosa espada e despedaçando o coração de resistência a Deus como um poderoso martelo. Sempre que os pregadores são ungidos com uma porção extraordinária de convicção de pecado, a igreja de sua localidade é rapidamente reavivada. Os santos proclamam a palavra, fazem as obras do reino com grande coerência e uma multidão de incrédulos vem a Jesus. Subtítulo: Avivalistas ungidos com convicção de pecado. Ao longo dos meus anos como cristão, tenho sido instruído e inspirado ao estudar a vida de alguns dos avivalistas que já mencionei, especialmente Jonathan Edwards, David Brainerd e Charles Finney, que estiveram envolvidos no primeiro e segundo grande despertamento e experimentaram o espírito de oração numa unção especial em seus períodos pessoais de oração, com um consequente aumento do poder de Deus em sua pregação. Creio que há um claro relacionamento entre os períodos em que o espírito de oração está sobre nós e os períodos em que vemos uma liberação maior do poder de Deus em nossa pregação e em outros aspectos do nosso ministério. O que tem particularmente me maravilhado é a magnitude do poder da convicção de pecado por meio do Espírito Santo, que era liberado durante os ministérios desses avivalistas. Resultava em grande quantidade de pessoas se convertendo e caminhando com zelo por Deus durante muitos anos depois. Frequentemente as pessoas vêm a Jesus com zelo num apelo feito em uma pregação, mas depois de alguns anos perdem o seu fogo e se acomodam em vidas cristãs espiritualmente passivas pelo restante dos seus anos. Mas os dois grandes despertamentos são notáveis no sentido de que muitas pessoas que eram convencidas de pecados e se convertiam sob a pregação ungida, permaneciam zelosas por Deus durante muitos anos. A história está repleta de testemunhos de avivalistas, inclusive de mulheres como Maria Woodworth Etter, Phoebe Palmer, Catherine Bolt, Aimee Semple McPherson e outras, que pregavam com uma unção sobrenatural do Espírito Santo e viam milhares de incrédulos sendo levados à convicção de pecado por meio do Espírito Santo em seu ministério. Mencionarei apenas alguns exemplos aqui. David Brainerd. Li a biografia de David Brainerd várias vezes quando eu era jovem. Brainerd serviu como missionário entre os índios norte-americanos na região de New England durante a década de 1740. Fui grandemente inspirado pela sua extraordinária vida de oração e poderosa pregação, que frequentemente resultava num espírito de convicção de pecado sobre os que o ouviam. O seu curto ministério terminou quando ele morreu de tuberculose com 29 anos de idade. Durante os 7 anos antes de sua morte, Brainerd viveu na região desértica, perto dos índios norte-americanos, a fim de lhes pregar o Evangelho.
Ele pregava por meio de um intérprete a pequenos grupos que geralmente eram constituídos de menos de 100 pessoas. Numa certa época, o único homem que ele conseguiu encontrar na região que soubesse inglês suficientemente bem para interpretá-lo era um alcoólatra. Algumas vezes o intérprete estava bêbado, mas o poder de convicção de pecado, no entanto, impactava grandemente os nativos norte-americanos que estavam ouvindo Brainerd pregar por meio desse intérprete. Brainerd orava durante horas seguidas e às vezes o espírito de oração ficava sobre ele com tanta intensidade que as suas roupas ficavam molhadas de suor. O resultado era que o poder de convicção de pecado era manifesto numa medida tão grande durante a sua pregação que muitos se convertiam instantânea e radicalmente. Uma história bem conhecida descreve uma ocasião em que um espírito de oração com profundos gemidos esteve sobre ele durante várias horas enquanto ele estava deitado na neve. Ele combateu em oração por novas almas com tanta intensidade que a neve ao seu redor derreteu. Quando ele pregou no dia seguinte, todos os que o ouviram foram fortemente convencidos do pecado. Quando eu era jovem, vi a relação entre as ocasiões em que o espírito de oração estava sobre ele e em que o poder da convicção de pecado era liberado por meio da sua pregação logo depois. Recomendo muito que você leia o diário de David Brainerd, que foi editado e publicado por Jonathan Edwards. É um dos livros que mais exerceu influência em mim. Você pode encontrar uma edição gratuita desse diário na internet. Jonathan Edwards. Recomendo que você leia também uma biografia de Jonathan Edwards. A que foi escrita por Ian Murray é muito boa. Edwards foi um dos principais líderes do primeiro grande despertamento e é reconhecido por muitos como um dos mais influentes líderes cristãos da história americana. Ele tinha uma notável vida de oração acompanhada de poderosas pregações. A sua famosa mensagem Pecadores nas mãos de um Deus irado, pregada em 1741, resultou nos ouvintes sendo poderosamente convencidos de pecado. Antes que o sermão terminasse, escreveu uma testemunha ocular, o reverendo Stephen Williams. Havia um grande gemido e clamor por toda a casa. O que farei para ser salvo? Estou indo para o inferno. Oh, o que farei por Cristo? Edwards teve que parar e pedir silêncio, mas os prantos continuaram. Ele não terminou o sermão. Fizeram encerramento em oração e todos os ministros visitantes se espalharam pela multidão para conduzirem as pessoas a Cristo. O poder de convicção de pecado era liberado com tanta força que as pessoas clamavam enquanto ele ainda estava pregando e continuavam durante horas depois. A sua experiência foi a mesma de David Brainerd, quando o espírito de oração estava sobre ele. O poder de convicção de pecado era manifesto em grande medida durante a sua subsequente pregação e muitos convertiam-se radicalmente. Charles Finney. A autobiografia de Charles Finney inspirou-me muito. Sendo um dos evangelistas mais influentes dos Estados Unidos em meados do século XIX, ele esteve envolvido
no segundo grande despertamento, como também no reavivamento de oração de 1857 a 1858. Em 1857, uma onda de oração percorreu a igreja em toda Nova York e em outras cidades da costa leste dos Estados Unidos, com milhares de pessoas se reunindo para orar diariamente. Numa época em que a população dos Estados Unidos estava perto de 30 milhões de habitantes, Finney relatou que, durante alguns curtos meses do inverno de 1857 a 1858, 500 mil pessoas se converteram nos estados do norte. Ele escreveu: e será lembrado que foi nessa época que prevaleceu um grande reavivamento por todos os estados do norte. Ele cobriu a região de uma maneira tão tremenda que durante algumas semanas estimou-se que não menos de 50 mil conversões ocorreram por semana. 500 mil novos convertidos é um número notável a ser alcançado numa época em que não havia nenhum microfone, nenhum grande local coberto para reuniões públicas e nenhum sistema de transporte público que facilitasse grandes reuniões. A parte norte do país não foi a única região impactada pelo reavivamento de oração. Finney relatou que o reavivamento se estendeu desde as nossas povoações da fronteira ao oeste até a nossa fronteira mais ao leste, na costa do Atlântico. Ele alegou que havia uma confiança geral tão grande na supremacia da oração que as pessoas, na sua maioria, preferiam reuniões de orações a reuniões de pregações. A impressão geral parecia ser: já tivemos instruções até ficarmos endurecidos. É hora de orarmos. As respostas à oração eram constantes e tão impactantes que atraíam a atenção das pessoas em geral por todas essas regiões. Era evidente que, em resposta à oração, as janelas do céu se abriam e o Espírito de Deus era derramado como um dilúvio. Em sua autobiografia, Finney escreveu o seguinte sobre o derramamento de oração em pessoas comuns durante o reavivamento: tenho dito mais de uma vez que o espírito de oração que prevalecia nesses reavivamentos era uma característica bem marcante deles. Era comum que os novos convertidos fossem grandemente exercitados na oração. E, em alguns casos, isso tanto era assim que eram constrangidos a orar noites inteiras e até que a sua força física estivesse bem exaurida pela conversão de almas ao seu redor. Havia uma grande pressão do Espírito sobre as mentes dos cristãos e pareciam carregar sobre si o peso das almas imortais. Manifestavam a maior seriedade de mente e a maior vigilância em todas as suas palavras e ações. Era muito comum encontrarmos cristãos sempre que se reunissem em qualquer lugar, em vez de se envolverem em conversas, ajoelhados em oração. As reuniões de oração não eram somente grandemente propagadas e totalmente frequentadas. Não havia somente uma grande seriedade nessas reuniões, mas também um poderoso espírito de íntima oração. Os cristãos oravam bastante, com muitos deles passando muitas horas a sós em oração. As respostas às orações eram tão manifestamente propagadas por todos os lados
que ninguém conseguia escapar da convicção de que Deus estava diariamente e a cada hora respondendo às orações. Leonard Ravenhill. Leonard Ravenhill escreveu vários livros sobre a oração que agora são considerados clássicos. Recomendo todos os 7 dos seus pequenos livros sobre oração e reavivamento. Mas fiquei surpreso com o que vi na primeira vez em que fui ouvi-lo pregar, em 1978. Ele era um homem de idade, de pequena estatura. A sua aparência não parecia combinar com o poder que acompanhava o seu ministério. Fui a uma reunião de manhã, juntamente com 3 amigos, realizada numa igreja batista. Nós 4 tivemos o privilégio de nos sentarmos na primeira fileira, muito embora várias centenas de outras pessoas também estivessem no culto. Ravenhill pregou sobre a necessidade de reavivamento. No final da sua mensagem, ele convidou as pessoas a esperarem silenciosamente em Deus. Ajoelhei-me e, de repente, comecei a suspirar e a gemer em meu espírito. Ninguém ao meu redor podia ouvir-me. Eu estava experimentando um profundo gemido interior por Deus. Experimentar o espírito de oração era algo novo para mim. Eu nunca havia experimentado nada como aquilo antes, especialmente como resultado de ouvir alguém pregando. Passou mais de 1 hora enquanto eu continuava ajoelhado e prostrado diante do Senhor no Santuário Batista. Ouvi algumas pessoas chorando suavemente atrás de mim, mas supus que não muitos dos que haviam vindo ao culto ainda estivessem lá. Finalmente, levantei-me por consideração aos meus amigos, os quais supus que estivessem pacientemente esperando por mim para irmos almoçar. Para meu espanto, vi que os meus amigos estavam no chão, não muito longe, gemendo. Olhei ao redor e mais de 100 pessoas ainda estavam ajoelhadas nos bancos ou deitados nos corredores. Mais 1 hora se passou e pouquíssimas daquelas pessoas haviam ido embora. Não havíamos tido nenhum tempo de ministração, nenhuma música, ninguém dizendo, vem Espírito Santo, ninguém dando orientações lá da frente. Havia apenas um homem, Leonard Ravenhill, no púlpito, orando silenciosamente. Aquela foi a primeira vez que presenciei o poder de convicção de pecado pairando sobre um grupo de pessoas em resposta a um sermão. Alguns anos mais tarde, tive o privilégio de conhecer Leonard pessoalmente. Disse-lhe que o espírito de convicção de pecado havia tocado a mim e aos meus amigos poderosamente durante a primeira mensagem que o ouvi pregando. Com humildade, ele compartilhou que um tipo semelhante de convicção de pecado havia acompanhado a sua pregação várias vezes ao longo dos anos. Ele explicou que sempre que o espírito de oração o tocava durante o seu período a sós de oração, poder era manifesto em sua pregação pública. Perguntei como eu poderia experimentar uma resposta semelhante em meu ministério. Ele disse, há somente uma maneira, não apenas longas horas de oração. Será necessário entregar toda a sua vida a Deus, o seu tempo, as suas palavras, os seus olhos. Dá o seu tudo ao Espírito Santo. Não viva diferentemente fora da sala de oração. Isso lhe custará tudo. É isso que você quer? Sim, realmente quero isso, disse-lhe. Subtítulo:
as minhas experiências pessoais. Desde essa conversa, o Espírito Santo tem me dominado na oração muitas vezes, e o poder de Deus é liberado numa medida maior quando o Espírito ora por meu intermédio dessa maneira. Creio que há uma manifestação de poder na vida das pessoas ou no evento em resposta a esse tipo de oração, como mostrarão as experiências que compartilharei a seguir. Contudo, não estou dizendo que deveríamos esperar até que um espírito de oração seja manifesto antes que possamos esperar demonstrações de poder. Tenho experimentado o poder de Deus fluindo em meu ministério, muitas vezes sem relacioná-lo a um período específico de oração ungida. Eu poderia compartilhar vários desses testemunhos, mas em vez disso vou relatar alguns exemplos do que experimentei em relação ao espírito de oração e em seguida de ter visto uma diferença em minha pregação ou na vida de alguém já no dia seguinte. A minha primeira experiência foi em 1982. Eu estava numa reunião de oração de sábado à noite com 5 ou 6 rapazes quando o espírito de oração veio sobre mim. Ajoelhei-me e orei com um gemido silencioso, suspirando e com um choro suave por meia hora aproximadamente, à medida que o próprio Espírito intercedia. Eu não falava em voz alta e não atraía a atenção dos outros para o fato de que o Espírito estava me tocando na oração. Não reuni os outros intercessores para lhes dizer: estou gemendo. Todo mundo começa a gemer e a ter dores de parto comigo. Na manhã seguinte, quando preguei no culto de domingo para cerca de 500 pessoas, vi o poder de Deus manifestando-se de uma maneira que eu nunca havia visto até aquela ocasião em meu ministério. Foi incomum e diferente. Enquanto eu pregava sobre o chamado para amarmos a Deus com santidade, notei talvez umas 100 pessoas chorando suavemente, arrependendo-se e amando a Deus enquanto eu pregava. Antes daquele culto, eu já havia visto pessoas sendo comovidas a ponto de derramarem lágrimas durante uma mensagem, enquanto eu estava compartilhando uma história emocionante de partir o coração, ou depois durante um período de ministração. Mas era incomum que as pessoas chorassem enquanto a mensagem ainda estava sendo pregada. O choro daquelas pessoas era consequência do toque do Espírito enquanto eu falava. Naquele culto, mais pessoas foram salvas do que era costumeiro para um culto de domingo. Entendi que a resposta à minha pregação e o número maior de salvações estavam diretamente relacionados à atividade intensificada no Espírito Santo, orando por meu intermédio na reunião de oração na noite anterior. 2 meses mais tarde, algo semelhante aconteceu. O espírito de oração, uma vez mais, veio sobre mim durante uma pequena reunião de oração de sábado à noite. Novamente, ajoelhei-me e orei silenciosamente com um dócil choro e gemendo por 1 hora aproximadamente. Eu não estava atraindo a atenção dos outros para o fato de que o Espírito estava me tocando, nem parei para chamá-los para gemerem comigo. Na manhã seguinte, quando ministrei na igreja, o Espírito moveu-se em nosso meio de uma maneira semelhante à maneira como ele havia se movido na ocasião anterior. O espírito de oração tem vindo sobre mim, além de ocasiões de reuniões de oração também. Lembro-me de uma vez, às 3 horas da manhã aproximadamente, em que acordei, de repente, com uma imagem clara em minha mente de um dos meus parentes. Fiquei deitado na cama e pedi que o Senhor tocasse aquela pessoa.
De repente, gemidos surgiram em mim e, assim sendo, entrei rapidamente no outro quarto, onde, sendo energizado pelo Espírito Santo, comecei a chorar e a gemer. Creio que uma crise foi evitada na vida daquele parente específico. Enquanto eu orava, continuei imaginando aquela pessoa em minha mente, evitando, por um triz, um acidente de carro. Tenho certeza de que aquela curta sessão de oração resultou em que ele evitasse graves ferimentos. Em outra ocasião, durante um dos meus períodos habituais de oração, um professor da Bíblia que havia me abençoado anos antes veio à minha mente. Orei por ele durante 1 ou 2 minutos. Senhor, simplesmente abençoe-o hoje. De repente, surgiu em mim uma intercessão de dores de parto, com gemidos e suspiros que duraram cerca de 1 hora. Senti fortemente que ele estava à beira de um suicídio e que a minha intercessão importava. Creio que isso contribuiu para que ele evitasse uma crise em sua vida. Numa ocasião diferente, eu estava orando por um dos nossos líderes na Casa Internacional de Oração. De repente, eu fui dominado por uma forte intercessão que continuou durante 3 horas aproximadamente, com um suave choro e gemidos pelo Espírito Santo. Eu não conseguia abrir mão daquilo. Mais tarde, aquela pessoa me disse o que aconteceu, explicando que havia vencido grandes dificuldades pelas quais passara. O ponto é que todas as vezes em que somos conduzidos a dores de parto, ocorre algum tipo de vitória imediata. O meu propósito em compartilhar tais experiências pessoais é enfatizar como é glorioso e poderoso quando o Espírito Santo libera um espírito de oração em nós e por meio de nós. Vale a pena deixar de lado todas as demais coisas para seguir a sua liderança durante esses tempos especiais de oração. Subtítulo: 3 modos de oração. Infelizmente, nem todos os nossos períodos de oração são inspirados pelo espírito de oração. Orar sob influência é apenas um dos 3 diferentes modos de oração que identifiquei. Uso a analogia de um antigo navio de guerra, movido por fileiras de homens remando e por velas para descrever esses 3 modos. O primeiro modo de oração é como um navio de guerra, num dia calmo, com uma suave brisa apenas. A brisa calma ajuda um pouco, mas, para progredir bastante, os remadores têm que remar arduamente. Esse modo representa os nossos períodos diários normais de oração. Esforçamo-nos como os remadores. Avançamos e somos gratos pela pequena brisa, mas é necessário mais esforço da nossa parte para continuarmos em oração, a fim de progredirmos. O segundo modo de oração é como um navio de guerra num dia de vento. Um vento forte empurra as velas do navio enquanto os remadores estão remando. De repente, o navio é conduzido em alta velocidade sem muito esforço humano. Talvez ele vá 10 vezes mais rápido. Esse modo representa os nossos períodos de oração sob o espírito de oração. Talvez comecemos remando, mas de repente o vento do Espírito nos conduz para que façamos um progresso muito maior nesse dia. O terceiro modo de oração é como um navio de guerra enfrentando fortes ventos. Os remadores estão remando tão arduamente quanto possível, mas o navio está retrocedendo devido ao vento, ao invés de ir adiante. Esse modo representa os períodos de oração em que experimentamos uma intensificada resistência demoníaca. Nessas ocasiões, os fortes ventos resistentes das trevas
talvez atinjam as nossas mentes e corações e nos façam sentir como se estivéssemos perdendo terreno, não importando o quanto remamos. Na realidade, não estamos perdendo terreno, porque é impossível orar de acordo com a vontade de Deus e perder terreno na oração. Em tempos de intensificadas oposições demoníacas, precisamos perseverar com confiança, sabendo que Deus ouve as nossas orações feitas em nome de Jesus e que a sua autoridade garante a nossa vitória. Satanás tem que fugir sempre que ficamos firmes e confiantes usando o nome de Jesus contra ele. Descobri que a maior parte da minha oração normal, cotidiana, acontece no primeiro modo de oração. Semelhantemente ao navio de guerra num dia calmo, quando é necessário que os remadores exerçam um esforço, remando para fazer qualquer progresso. Contudo, quando menos espero, os ventos do Espírito de repente me ajudam em minha fraqueza. Tenho certeza de que todos os que estão lendo este livro anseiam por experimentar a grande bênção que ocorre quando o espírito de oração genuinamente repousa sobre o cristão. É algo glorioso que o Espírito Santo sensibilize os nossos corações quando ele unge e energiza as nossas orações, permitindo que participemos com ele no cumprimento dos planos e propósitos de Deus na Terra. Subtítulo: Lutando por um terceiro grande despertamento. Creio que um plano que Deus tem em mente é enviar outro grande despertamento aos Estados Unidos e às nações da Terra. Com base em meus estudos sobre a vida de avivalistas, as atividades do Espírito Santo em reavivamentos anteriores e as promessas bíblicas relacionadas aos tempos do fim, estou lutando em oração por um mover de Deus tão grande assim. Tanto no primeiro como no segundo grande despertamento nos Estados Unidos, nos séculos 18 e 19, muitas pessoas vieram ao Senhor como resultado de uma medida incomum do poder de convicção de pecado na pregação da palavra. Vimos o papel do espírito de oração na liberação desse poder. Mas, durante o século XX, não houve nenhum reavivamento desses nos Estados Unidos. Sim, houve um mover do Espírito Santo na Rua Azusa, que originou os movimentos pentecostal e carismático, mas não houve nenhuma liberação generalizada de convicção de pecado pelo Espírito Santo na pregação da palavra e nem grande quantidade de novos convertidos que andaram em pureza e no temor do Senhor durante anos. Sou grato a Deus pelo movimento de Jesus na década de 1970, quando muitos jovens nasceram de novo. Fui salvo naquela época. Porém, uma vez mais, não vimos naquele movimento o espírito de convicção de pecado com o temor do Senhor sendo liberado em cidades e regiões inteiras. Já se passaram quase 150 anos desde que a nossa nação viu um grande despertamento. Contudo, está chegando aos Estados Unidos um grande despertamento novamente, um despertamento que ultrapassará em muito os outros dois anteriores e excederá tudo o que aconteceu na Rua Azusa, no movimento de Jesus e as consequências do movimento pentecostal, do movimento carismático e dos vários movimentos regionais de renovação. Estou lutando em oração para que muitas pessoas de comunidades e cidades inteiras experimentem a glória manifesta de Deus, para que muitas pessoas sejam salvas e então caminhem no temor de Deus e no amor obediente a Jesus. Eu creio no tempo em que o Espírito Santo estabelecerá o primeiro mandamento
em primeiro lugar em toda a igreja. Que dia maravilhoso será quando todos os cristãos agirem frequentemente de acordo com os dons do Espírito Santo. Quando as igrejas viverem coletivamente na prática a vida comunitária do reino e quando missionários forem enviados às nações para que a glória e o nome de Jesus sejam conhecidos em todas as tribos e por todas as línguas. Eu desejo ardentemente um verdadeiro reavivamento e nunca ficarei satisfeito com nada menos que a plenitude do que Deus está disposto a conceder. Sei que muitos de vocês que estão lendo este livro têm a mesma visão e o mesmo desejo. Continue pedindo a Ele com fé e esperança. Entre no espírito de oração quando Ele vier sobre você e então entregue-se totalmente a Ele. É bom orar pela sua própria igreja, local, ministério pastoral, mas encorajo-o a concentrar sua oração em algo maior, ou seja, num reavivamento para toda a sua região ou por um terceiro grande despertamento em toda a nação. Alguns alunos da nossa escola bíblica reuniram-se no ano passado para orar e jejuar por um reavivamento em nossa escola bíblica. Encorajei-os a buscar uma visão maior do que essa e a clamar por um despertamento ou reavivamento para toda a igreja da nossa cidade e região e até mais. Por um terceiro grande despertamento nos Estados Unidos. Garanti-lhes que, no processo de responder à grande oração deles, Deus não se esqueceria de nos tocar. Fim da leitura do capítulo.